Bem-vindos à apresentação da tese sobre diferenciação entre genes anti e pró-longevidade e sobreposição com doenças relacionadas com o envelhecimento. Nesta apresentação serão cobertos os seguintes tópicos. O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de contribuir para a desmistificação dos mecanismos envolvidos no envelhecimento, na longevidade e em doenças associadas à idade, definindo os genes que estabelecem a ligação entre estes processos e analisando os mecanismos em que estão envolvidos. Envelhecimento, longevidade e doenças associadas à idade são processos interligados e apresentam algumas semelhanças. A determinação e caracterização dos genes partilhados pelo envelhecimento ou longevidade e doenças associadas à idade, chamados de genes AD, podem fornecer mais pistas acerca dos processos de regulação do envelhecimento e das suas doenças associadas. Neste trabalho, visou-se caracterizar as infecções e vias metabólicas relacionadas com esses genes e, por isso, ele insere-se no ramo da análise de dados da área da bioinformática. Um dos problemas que surgem nos estudos biológicos é o enviesamento da investigação. Isto porque os investigadores tendem a investir no estudo de genes com associação a mecanismos de interesse. Assim sendo, para melhorar a interpretação biológica dos resultados, foi aplicado um método para reduzir o enviesamento presente nos dados biológicos, método esse que irei descrever mais à frente. Os objetivos deste trabalho são, portanto, estudar a associação entre genes de envelhecimento e longevidade e genes de doenças do envelhecimento, diferenciar genes pró- e anti-longevidade, determinar mecanismos de enriquecimento partilhados por genes de envelhecimento e de doenças e fazer a análise de genes que não estão associados a doenças. Neste trabalho podem-se enumerar as seguintes contribuições: determinação e caracterização dos genes ARD e genes de envelhecimento, determinação de genes envolvidos em várias doenças, determinação de mecanismos dos genes associados ao envelhecimento e genes ARD, estabelecimento da relação entre genes de longevidade e genes relacionados com doenças e providenciar um método para reduzir o enviesamento. Os dados para este trabalho foram obtidos a partir do National Institute of Aging, GeneBank, GeneAge, BioGrid e PubMed. O tratamento de enviesamento da investigação permite definir um limiar mínimo de publicações por genes. Desta forma, é possível distinguir entre os genes mais estudados dos menos estudados. Para determinar o limiar mínimo de publicações a considerar, efetuou-se a média e mediana das publicações para cada set de genes. O limiar de 10 publicações foi escolhido por 3 razões. É um número standard, encontra-se acima da média do número de publicações do genoma humano e não exclui a grande maioria dos genes do set de genes do envelhecimento humano. A comparação entre análises com e sem tratamento de enviesamento demonstrou que os genes menos estudados afetam a análise, sendo que a sua remoção conduz a resultados mais precisos. Para obter os genes comuns entre envelhecimento, longevidade e doenças associadas ao envelhecimento, foram realizadas análises de sobreposição. Os genes anti e pró-longevidade apresentaram algumas diferenças interessantes na sobreposição com as DAIs, sendo as principais diferenças a associação dos genes anti-longevidade a doenças cardiovasculares, enquanto que doenças musculoesqueléticas e do sistema nervoso surgem mais associadas a genes pró-longevidade. De modo a averiguar se as doenças são controladas por um conjunto restrito de genes, foi analisada a frequência dos genes AD ao longo das doenças. Através deste método, foi possível saber qual a distribuição dos genes AD ao longo das doenças, sendo que a análise da frequência destes genes demonstrou que as doenças em que eles estão mais envolvidos são as que estão representadas pelas caixas vermelhas. Procurando caracterizar os genes AD, foi realizado um enriquecimento funcional em que foram analisadas algumas das suas características: número de conexões com outros genes e número de publicações, frequência ao longo das doenças analisadas e a taxa de evolução molecular. Concluiu-se que os enriquecimentos funcionais destacaram com maior representação os mecanismos anteriormente descritos como associados ao envelhecimento e às doenças. A principal conclusão deste trabalho é então que o envelhecimento e as doenças a ele associadas estão relacionados e partilham mais genes do que os esperados pelo acaso. Genes humanos relacionados com o envelhecimento mostraram uma sobreposição considerável com doenças relacionadas com o envelhecimento.
E relativamente às duas classes de genes pró e anti-longevidade, observou-se que doenças musculoesqueléticas e do sistema nervoso estão mais associadas a genes pró-longevidade, enquanto que genes anti-longevidade estão mais associados a doenças cardiovasculares.